Mas o Senhor vai nos ajudar. Amém? Mais uma vez eu os cumprimento com a paz de Jesus. Amém? Eu sou grato ao Senhor por essa oportunidade, essa noite, de estar aqui na sua casa, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Venho comigo trazer uma breve palavra aqui. Amém? Que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 3 e no verso 14. Amém? Glória a Deus, aleluia. Livro de Efésios, capítulo 3, no verso 14. Amém? Glória a Deus, aleluia. Coisa boa é quando alguém se coloca de joelho por uma causa, né? Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 3, verso 14. A oração de Paulo pelos Efésios. Diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Que todos possam dizer amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, muita alegria saber que no passado foi levantado um homem de Deus chamado Paulo. Glória a Deus, aleluia. Que por essa causa que ele foi incumbida por Deus, um homem que outrora era perseguidor da igreja, mas um dia ele teve um encontro com Jesus, encontro com Cristo, que transformou a sua vida, que mudou o seu caráter, a sua maneira de ver, de pensar, de agir. Glória a Deus. Até então era perseguidor, passou a ser perseguido pela obra, pela causa do Senhor. E nesta oração aqui de Paulo, irmão, e nós vemos que ele diz assim: por essa causa eu me ponho de joelho, né? Bendito é o Senhor, aquele que sempre tem uma causa para se pôr de joelho, né? Uma mãe se põe de joelho pela sua casa, pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo seu esposo, né? E quando as coisas não vão bem, ela ali se dobra no joelho, no jejum, na oração, por essa causa que é a sua família, que é os seus filhos. E incansavelmente você vai ver essa mãe jejuando, buscando em oração, por essa causa, que é uma causa muito importante, que é a família. A Bíblia nos conta, irmão, que Jesus, certo dia no Horto das Oliveiras, ele tinha uma causa, e a causa de Jesus era pesada, uma causa difícil, e ele se colocou de joelho. A Bíblia diz que ele pediu ao seu discípulo: ficai aqui enquanto eu vou ali orar. E Jesus, quando cai de joelho ali, irmão, a oração de Jesus era tão forte, era tão pesada, com o peso que estava sobre os nossos pecados. Jesus tinha uma causa, que era a cruz, de morrer na cruz, e ele começou a orar. E a oração de Jesus era tão forte, que o seu suor não era mais água, não era mais suor, se transformou em sangue. Glória a Deus, aleluia. O peso da cruz, o peso pelo que ele ia passar, pelo calvário que ele ia passar na cruz. E ele se levanta e volta para o seu discípulo e pergunta: vós não é capaz de orar uma horinha comigo?
de suportar o que eu estou passando, o vitupério que eu vou passar. Bendito é o Senhor. A Bíblia diz que o discípulo não estava pesado, o sono não suportou. Glória a Deus, o Pedro de ficar ali vigiando na oração, mas o Senhor voltou para a oração e ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sim, que eu passo por isso. Glória a Deus, aleluia. E Jesus continua a orar, buscar o Pai. Glória a Deus, aleluia, que em silêncio viu a aprovação do seu filho. Glória a Deus, aleluia. E aqui, irmãos, Paulo, nessa oração, ele diz: por essa causa, que causa? A causa do Evangelho, de difundir o Evangelho no meio dos gentios, um povo que não era israelita, que não era hebreu, que não conhecia a Deus, era um povo tudo de coração, mergulhado nas filosofias antigas. E Paulo diz: eu vou me colocar de joelho para que esse povo conheça muito de graça. Glória a Deus, aleluia. Diz aqui no início: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro em Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. O favor de Deus foi derramado grande na vida dos gentios, para que conhecesse a graça, para que conhecesse o Evangelho, para que conhecesse, glória a Deus, aleluia, aquilo que Deus tinha revelado para eles, que era o poder da salvação, para que eles fossem salvos. Louvado seja o nome do Senhor. É por essa causa aqui que Paulo está de joelho, irmão. Glória a Deus, aleluia, para que a palavra de Deus fosse difundida no coração daquele povo. Glória a Deus, aleluia. Paulo está de joelho, começou a pregar, aí o Evangelho começou a ser difundido. Bendito é o Senhor. As coisas começaram ali a fluir de uma maneira poderosa. O Evangelho, Cristo foi sendo conhecido, a palavra foi difundida. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo que quando leres, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual no do século não foi manifestado aos seus filhos, aos homens, como agora sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Meus irmãos, presta atenção, os discípulos de Jesus tiveram uma grande oportunidade que nem os profetas tiveram. Glória a Deus, aleluia. Jesus, o próprio Jesus, deu ensino no ouvido de cada um, no coração de cada um dos seus chamados. Bendito é o Senhor. Nem os profetas tiveram essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Por isso que nós vimos na palavra, quando ele diz assim, ó, entrando na palavra de ficar em Jerusalém, para que do alto sejais revestido do poder da graça, da uniforme graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor, porque o estudo foi dado. Foram 3 anos, Jesus falando no coração, no ouvido dos seus discípulos. Mas não somente estudo, não. O obreiro não pode ser preparado somente pelo estudo, somente pedagogia. Glória a Deus, aleluia. Eles poderiam, nós aprendemos com o mestre, já estamos prontos, não precisamos mais de nada. Mas não, irmão, o Espírito Santo precisa estar infundido em nós. Louvado seja o nome do Senhor. O edificar em Jerusalém, porque está faltando algo, está faltando alguma coisa nos discípulos de Jesus, está faltando o poder, a graça. Ei, um servo, uma serva de Deus tem que ser cheio do Espírito Santo, não pode ser somente na palavra, na teologia, no estudo, na teologia. O servo e a serva de Deus tem que ser cheio do poder do alto, do poder do Espírito Santo, porque senão não resiste. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E Paulo começa a pregar: ora, bendito, eu recebi um poder do alto, eu recebi a palavra do alto, e quero que vós conheçam o Jesus Cristo, que é filho de Deus, que nasceu, que foi perseguido desde o ventre, que nasceu tentando matar. Bendito é o Senhor,
Senhor, tentaram acabar com o seu ministério desde criança. Bendito é o Senhor. E ele foi crescendo na multigraça, no poder do Espírito Santo, que já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A palavra de Deus diz, irmão, que Jesus, e Paulo começa a ministrar: ora, foi preciso que ele padecesse, foi preciso que ele fosse perseguido, foi preciso que ele passasse pela cruz para manifestar o seu poder. E esse mesmo Jesus que nasceu, que cresceu e que foi morto no madeiro da cruz, ele agora me deu um ministério para pregar sobre esse reino, sobre o poder, sobre a palavra, para falar de um Deus poderoso, de um Deus amoroso, que ama a vós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor. Aquele povo que não conhecia nada do Senhor, glória a Deus. Paulo começa a pregar, Paulo começa a ser perseguido pela palavra, porque aquele povo não conhecia nada do Senhor. Aquele povo era ministrado na filosofia dos antigos, do tempo lá de Roma. Glória a Deus, aleluia. Como muitos no dia de hoje, irmão, glória a Deus, aleluia, são instruídos, que não conhecem a Deus, instruídos em tanta coisa, que tem que dobrar o joelho, que tem que fazer longas orações, que tem que pegar no texto. Bendito é o Senhor, que tem que dobrar o joelho, que tem que buscar não sei quem, não sei quem. Não, essas filosofias estão ultrapassadas. O Senhor quer que nós conheçamos um Deus poderoso, um Deus que nos chamou para nós caminhar na graça, para nós conhecer a multiforme da graça de Deus na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E nos dias de hoje, por isso que o pastor da igreja, o pastor ou pastora de igreja, tem que se colocar de joelho, não adianta. É joelho. Qual é a causa da pastora dela nessa igreja? É se colocar de joelho pelos membros, pela igreja, pelos necessitados, pelos membros, pelas famílias e por aqueles que Deus está revelando para ela. Ora, tem necessidade, tem gente chorando, tem gente gemendo, tem gente enferma. Glória a Deus, aleluia. Por essa causa a pastora dela também está se colocando de joelho. É o palco dos nossos dias. Por essa causa a pastora está subindo os montes para orar, para buscar. Por essa causa ela está aqui no altar da igreja 3 vezes por semana de joelho, pela causa do evangelho, pela tua vida, aleluia, pela minha vida. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. E o Senhor pergunta: tem alguém de nós também se colocando de joelho por essa causa, irmão? Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, não é fácil se colocar de joelho. Não é fácil tomar a causa da igreja, não é fácil tomar a causa de Cristo. A causa de Cristo dói, a choro, a lágrima, a dor, a desespero. Mas pela causa de Cristo também há socorro. O Senhor nos ajuda a caminhar, o Senhor estende a mão para nos levantar, o Senhor nos abraça, o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Bendito é o Senhor. Essa causa de joelho que nós nos encontramos não existe. Ei, o Senhor nunca nos abandona. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou. Estava oculto em Deus, tudo estava oculto, mas o Senhor revelou a Paulo o ministério da salvação, o ministério da graça, o ministério do poder. Louvado seja o nome do Senhor. E os filhos de Deus, muitas vezes, que foi chamado, que foi levantado, muitos dentro da casa de Deus não conhecem o poder que foi revelado para nós, que foi nos dado, que foi ministrado na nossa vida.
Às vezes a gente estamos dentro da igreja, pastora, e não sabemos o poder que o Senhor dispensou sobre a nossa vida. O poder da libertação, de cura, da transformação. E quando isso vai acontecer na minha vida? Quando eu for cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O homem ou a mulher de Deus, quando é cheio do Espírito Santo, irmão, a vida dele e dela é diferente. As coisas fluem de uma maneira diferente. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente ora por alguém, as coisas fluem. Pessoas são curadas, são transformadas, são libertas. Bendito é o Senhor. Por isso que a palavra diz: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestido do poder, da glória, da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor nessa noite para a nossa vida. Glória a Deus. Não adianta pregar muito, falar muito. Glória a Deus, se nós não colocarmos em prática. Amém? Que nós possamos nessa noite nos colocar de joelho pela causa do Evangelho, pela causa do Senhor, pela causa da igreja, pela tua casa, pela tua família, pelo teu filho, pelo teu esposo. Glória a Deus, aleluia. É uma causa boa se colocar de joelho. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor. Nesses últimos dias, irmãos, nessas lutas que a gente passa às vezes na enfermidade, não temos a quem nos achegar não, se não for o Senhor. Os médicos muitas vezes não podem fazer nada por nós. Eles só sabem receitar remédio. Olha para nós e não sabe qual é a verdadeira causa. E muitas das vezes um de nós está passando por uma luta espiritual e o médico olha para nós e acha que é isso, que é aquilo. Não é. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós temos que fazer? Nos colocar de joelho uns pelos outros. Amém? Para que nós venhamos alcançar a graça do Senhor, a cura, a libertação, a paz que o mundo não nos pode dar. Amém? É rapidinho essa palavra, só para que nós possamos meditar nela. Amém? Que Deus continue falando nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar a igreja, vamos? Vamos introduzir mais um louvor. Glória a Deus. Novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração respirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Eu não sei o que Satanás introduziu na sua família, mas hoje o Senhor vem com a espada, hoje o Senhor vem com o livramento, hoje o Senhor vem agindo, representando a ação do inimigo. Seja uma família brigada, uma família unida, uma família feliz, uma família cheia da presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu preciso de ti. Querido irmão. Aleluia. Aleluia. Te amo, Jesus. Te amo, Espírito Santo. Como fruto desse novo coração, receba a paz, receba o entendimento. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoe, meu irmão. Ninguém pode amaldiçoar aqui, Jesus te abençoe. Nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados,
te louvar, te agradecer, Senhor. Nos leva para casa em paz, nos dá uma noite abençoada. Aquele que não dormia, venha voltar a dormir, porque estamos no lugar de descanso. Que o Senhor venha operar, Senhor, de maneira sobrenatural. Que aquele que esteja enfermo, que seja curado nessa hora, que seja liberto, que seja transformado em nome do Senhor Jesus, oh Deus. Restaura, porque o Senhor só pode restaurar aquele que foi quebrado, aquele que foi destruído. E se você foi quebrado, o Senhor te restaura hoje. O que foi destruído, o Senhor restitui hoje. Que você seja abençoado com toda a sua bênção de vitória. Que você venha ser tocado pelo teu poder, pela graça do Senhor neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, culto, campanha, quinta-feira, às 19 horas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, Senhor, meu Pai. Ó Deus amado, nós somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia que nos alcançou nessa noite. Nós estamos aqui na tua presença. Nós somos gratos por tudo que o Senhor preparou, pelos cantares de hinos, louvor e pela tua palavra que vem nos instruir nessa noite, Pai. Continua com a tua misericórdia sobre a nossa vida. Nos concede uma noite de paz. Repreende toda a seta, todo inflamado, todo avanço das brechas e nos dá uma noite tranquila de paz. Que o grande amor de Deus, que a graça, a bondade, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a amada igreja, que todos possam dizer amém. Deus abençoe.